A Bíblia Fala, com o pastor Ézio Pereira da Silva. Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso podcast A Bíblia Fala. Tudo bem com cada um de vocês? Espero que sim. Com vocês e com suas famílias, seus familiares, seus parentes e todos. Bem, nós estamos hoje no episódio 65 e eu quero compartilhar alguma coisa com vocês aqui hoje no seguinte tema: o juízo final, ou seja, juízo final, o ajuste de contas. E eu quero comentar com vocês algumas coisas. Quer dizer, não vai ser uma conversa porque nós não estamos dialogando, né? Mas quero compartilhar com vocês como se nós estivéssemos nos dialogando. Então, o juízo final, o ajuste de contas. Estava compartilhando aqui com um amigo aqui que está no estúdio sobre as nossas vidas aqui na face da Terra, né? Então, tem muita gente que acha que está aqui assim, todo autônomo, né? Todo dono de si e tal. Não esquecendo, ele se esquece que ele foi colocado aqui por alguém, certo? Você foi colocado aqui na Terra por alguém. E você foi criado por alguém. Então você é propriedade desse alguém. Interessante, não importa a quantidade de tempo que você vive aqui na Terra, você vai ter que prestar contas àquele que te colocou aqui. Você não apareceu aqui sozinho. Você não veio de Marte ou de Júpiter ou de algum planeta aí perdido. Você não é um alienígena, né? Você está aqui na Terra, você é um ser humano e como ser humano você foi criado. Como eu fui, como você foi, como bilhões de pessoas, né? Dezenas e dezenas de bilhões de pessoas foram criadas. Então, nós não estamos aqui para viver para nós mesmos. Nós estamos aqui porque o Deus que nos criou tem um propósito para cada uma das nossas vidas. Na verdade, ele tem um plano definido, individualmente. Você, mulher, você, homem, você jovem, você criança, você idoso, cada um de vocês individualmente tem um plano de Deus para que você, antes que você nascesse aqui na Terra, cumprisse todos aqueles requisitos, né, que Deus estabeleceu para a sua vida nesse plano. Dentre os bilhões de planos aí que ele tem, além de um plano maior que ele tem para toda a humanidade, para todos os séculos, ele tem um plano individual, plano para cada pessoa. Aí você fala assim, pastor, eu sou muito pobrezinho, eu não sou ninguém e tal. Não importa quem você seja, o que você tenha, o que você saiba, não importa. O que importa é o seguinte: Deus criou você, e para ele criar você, ele fez um projeto da sua vida. Fez um projeto, um plano, estabeleceu e está desenvolvendo esse plano juntamente com você. Então você tem algo a prestar a Deus, ou seja, uma satisfação pela sua vida aqui. Se você pratica o bem ou não, se você pratica o mal ou não, se você faz boas obras ou não, enfim, tudo que se passa aqui na Terra, aquilo que você fala e que não deveria ter falado, ou aquilo que você se silenciou, naquilo que você não deveria estar licenciado. E então, todas as coisas, tudo que você faz, todos os seus planos, tudo aquilo que você pensa, tudo aquilo que você imagina, tudo aquilo que você faz ou deixa de fazer, segundo a sua própria pessoa, está tudo escrito, meu amigo, minha amiga. Está escrito, tá? Então, eu vou ter que prestar contas de tudo que eu fiz aqui na face da Terra. Mas não somente eu, não, você também. Tá bom? Eu quero falar disso com você neste dia. Olha, então eu quero compartilhar com você uma exposição
um assunto aqui muito solene, tá? Quero abordar algo que é a coisa mais importante da sua vida. Eu não te conheço, não sei quem você é, não sei qual a sua origem, mas sei que você é um ser humano. E como ser humano, você tem algo que na sua vida, ou tem, ou precisa ter, algo na sua vida que é extremamente importante, mais importante do que qualquer coisa que você venha a pensar, que é a sua eternidade, a sua vida. Como vai ser a sua vida na eternidade? Você vai para a vida eterna ou você vai abrir mão da vida eterna em prol do horror eterno? Então, o que eu tenho para compartilhar com você aqui neste dia é algo extremamente importante, mais importante do que você pensa e mesmo do que você considera. Você considerando que é importante, é importante. Se você considerar que não é importante, continua da mesma forma sendo importante, tá bom? Então eu peço que você me dê um pouco da sua preciosa atenção, né? Para você é extremamente imprescindível para você, acima de qualquer outra coisa que você possa imaginar, tá certo? E então, motivo pelo qual eu sugiro a você, né, eu chamo a sua atenção, sua preciosa atenção, e que você me leve muito a sério. Eu posso até falar alguma coisa, brincadeira e tal, mas aqui eu estou falando com você, mesmo que seja sorrindo, né, esboçando um sorriso, mas eu estou tratando de um assunto extremamente solene, muito solene, e também muito sério, e desse assunto aqui depende a sua vida ou a sua perdição eterna. Então aí depende de você, não depende de Deus. Sabe por que não depende de Deus? Porque o que Deus tinha para fazer, que deveria ter feito, ele já fez. E o que ele precisa fazer, ele continua a fazer. E o que ele deve fazer na frente, ele vai fazer sem dúvida nenhuma, porque ele é perfeito. Então, agora, neste momento aqui, para você que está ouvindo, Deus está agindo. Ele está fazendo alguma coisa aqui, quer dizer, de tudo que ele já fez para a sua vida e em sua vida, ele continua fazendo. E nesse exato momento aqui, ele está fazendo alguma coisa na sua vida. Ou seja, fazendo com que os seus ouvidos ouçam a palavra que ele quer transmitir para você aqui neste momento. E essa palavra vai fazer efeito na sua vida eternamente, tá bom? Quer você acredite ou não, essa palavra vai fazer efeito na sua vida, tá certo? Então, se você considera que é muito interessante, que é extremamente importante, você está considerando bem. Se não, repense, porque é muito importante. Então, Deus já fez tudo por você e para você do que é necessário. Ou seja, ele já fez tudo que é preciso, ele já garantiu todo o esquema, tudo que precisava ser feito para resgatar a sua vida e perdoar você dos seus pecados, perdoar a mim dos meus pecados, salvar a sua vida, salvar a mim e dar a vida eterna a você, dar a vida eterna a mim, ele já fez. Mas ele continua fazendo. Exatamente neste momento que você está aqui me ouvindo, ele está fazendo exatamente isso. Ele está tratando da sua vida e tratando da minha também. Da minha ele está tratando, me responsabilizando pela palavra que eu vou compartilhar com você neste momento. E ao mesmo tempo, ele compartilha com você alguma coisa que você é responsável por ouvir ou por não ouvir. Depende aí do que você pensar. Mas então, olha só. Como você, como eu,
nós não podemos ter controle sobre a nossa vida. Você controla alguma coisa, tá? Da sua vida. Poucas coisas, não são muitas coisas não que você controla, não. Você controla poucas coisas. Você talvez controle aí uma boa parte da hora que você tem que chegar no seu trabalho, na hora que você sai, compromisso que você tem com a sua família e tal, algumas coisas. Algumas coisas da vida, você tem um controle, mas que esse controle já foi dado por Deus para você ser responsabilizado por aquilo que você fizer ou deixar de fazer. Mas como nós, eu e você, não possuímos controle total sobre a nossa vida, como ninguém tem, ou seja, então você não pode dar a você mesmo a permissão para adiar, para protelar o que você precisa fazer com urgência. O que você precisa fazer com urgência, você precisa fazer com urgência mesmo, não tem jeito. Olha, quando você está numa reunião, principalmente se numa reunião social, né, onde tem mulheres, onde tem homens, tem crianças, tem idosos e tal, mas aquela reunião assim, social que você está conversando ali, de repente, ataca em você uma dor fina que vem dos seus intestinos e que você precisa imediatamente de um banheiro, de um lugar que você precisa satisfazer essa necessidade sua. Bom, então você não tem controle sobre isso. Então, se você pensa assim, não, eu vou esperar aqui mais uns 5 minutos até aliviar e tal, para eu terminar meu assunto aqui com as pessoas que estou conversando e tal, então depois eu vou me dirigir ao banheiro. Olha, é melhor você ir logo. É melhor você ir logo, que você pode passar uma vergonha como você nunca jamais passou na sua vida. Por quê? Porque você não tem controle de tudo. Você não controla tudo na sua vida. Entendeu? Olha, você não controlou o dia que você nasceu. Você não controla, você não sabe o dia, você nem sabe o dia que você vai morrer. Mas se Jesus Cristo ainda demorar um pouco, que eu não acredito que vai demorar muito, mas se ele demorar um bocado de anos ainda, talvez você vá ter que passar para a eternidade como eu também. Eu não tenho controle disso, nem você tem. Você não controla, sabe, você não controla a sua sede. Você não controla aquilo que você gosta de comer ou aquilo que você não gosta. Você apenas descobriu que gosta de algumas coisas e não gosta de outras. Mas você não determina na sua vida o que você vai gostar e o que você não vai gostar. Isso aí, como diz, você não apita nada nisso aí. Nem você e nem eu. Porque você nasceu, já no seu DNA, já estava determinado por Deus, certo? Algumas coisas que você gostaria de comer aqui, enquanto você vivesse, e outras coisas que você detestaria, que você não comeria nunca na sua vida. Certo? Então, algumas coisas você não tem controle. Se você é casado ou casada, se você é namorado ou namorada, você não determinou que tipo de pessoa você iria gostar para se noivar, para se casar. Você apenas descobriu que gostava de uma pessoa, ou que gostou de uma pessoa. E talvez não tenha sido aquele amor, né, à primeira vista, né? Você viu uma pessoa, viu por acaso e tal. Depois você viu a pessoa de novo, nada. Depois você viu a terceira vez, nada. Depois você viu a quarta vez, parece que você começa a sentir alguma coisa para essa pessoa. Mas você não determinou. Não. Eu vou encontrar uma pessoa assim, 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 e dessa pessoa eu vou gostar. Vou gostar para me casar. Mas você não determina isso. Entendeu? Mas aquilo que eu vou compartilhar com você agora, você determina. Tá certo? Não é que você determina. Você aceita ou não aquilo que já foi determinado na sua vida. Certo? Então, como você não pode comparecer, na verdade pode, mas não deve comparecer perante Deus, que um dia você vai ver Deus, tá bom? Eu vou ver Deus,
vou me ajoelhar perante Ele, e você também vai se ajoelhar perante Deus. Por mais vaidoso que você seja, por mais presunçoso que você seja, por mais que você se ache uma pessoa extremamente importante, uma pessoa assim e tal, você vai se ajoelhar perante Deus, meu querido amigo. Você vai. Ah, vai. Se você gosta de Jesus ou não, se você ama Jesus ou não, se você detesta Jesus, se você detesta a Bíblia, se você detesta os ensinamentos de Jesus, sem problema. Você pode continuar assim até morrer. Mas um dia você vai comparecer perante Ele. Você vai comparecer, mas vai mesmo, sem dúvida nenhuma. Não descreia disso, porque você vai. Você vai comparecer perante Jesus Cristo. E você, obrigatoriamente, você vai ter que confessar que Ele, Jesus, é o Senhor. Tá certo? Você crê, acredite nisso ou não, não importa. Não importa nada. É zero à esquerda você dizer que concorda com isso ou discorda. Isso não tem a mínima importância. Não tem o mínimo peso nenhum. Então, se você gosta de Jesus, você vai se ajoelhar perante Ele, você vai confessar que Ele é o Senhor. Senhor seu, tá? E Senhor do universo também. Mas se você não gosta de Jesus, ou não gosta dos ensinamentos dele, não importa. Você vai se ajoelhar perante Ele forçosamente. Você vai ser forçadamente obrigado a se ajoelhar perante Ele e confessar que Ele, você odeia Ele, você é inimigo dele, mas que Ele é seu Senhor. Certo? E que Ele tem a última palavra para a sua vida. Quem tem a última palavra para a sua vida não é você, mas é Ele. Ou seja, mas você é responsável por aquilo que você decide. Por quê? Porque essa responsabilidade Ele deu a você. Ele te manifestou a você dois caminhos. Não tem 3 caminhos, nem 4, nem 5, nenhum caminho só. Só tem 2 caminhos. E esses 2 caminhos aí, você já foi responsabilizado, você é responsabilizado por Deus para escolher um ou outro, certo? Mas essa liberdade aí, Deus deu a você. Você tem esse livre-arbítrio. Por quê? Porque Ele coloca perante você o caminho da vida e o caminho da morte. Ele coloca esses 2 caminhos para você, mas Ele não te deixa em confusão, certo? Aí Ele, como Ele é muito bom, como Ele é extremamente misericordioso, benigno, compassivo, Ele dá uma sugestão a você. Olha, aqui está o caminho do bem ou da vida, e aqui está o caminho do mal, o caminho da morte. Mas eu te aconselho a você escolher o caminho do bem. Quer dizer, Ele deixa você livre para você escolher o que você quiser. Mas Ele dá a opinião dele. Por quê? Porque Ele conhece a morte e Ele conhece a vida. Tanto Ele é o dono da vida, que Ele vive eternamente, como Ele também é o dono da morte, porque Ele morreu e ressuscitou. Quer dizer, venceu a morte. Então Ele é Senhor da vida e Senhor da morte. E Ele sabe o que é a vida e Ele sabe o que é a morte. E Ele deixa na sua responsabilidade. Você é quem decide o seu destino eterno e não Ele. Então, se você, não é por boa obra que você faça, porque você pode fazer muitas boas obras e elas não terem valor nenhum. E você deixar também de fazer muitas boas obras e elas terem extremo valor. Então Ele deixou debaixo da sua responsabilidade, essa questão da eternidade. Às vezes você pode falar assim, mas lá no futuro isso só Deus sabe. Não, você também sabe. É claro que Deus sabe, não precisa nem você dizer. Qualquer pessoa sabe, qualquer louco sabe que só Deus que sabe a eternidade, ele que sabe. Mas Ele deu para você, como deu para mim também,
o arbítrio da escolha. Você que decide. Você quer Deus ou você não quer? Você quer a morte ou você não quer? Você quer o bem ou você não quer? Então, isso você decide. Por isso que ele diz assim, olha, eu te aconselho que você escolha o caminho da vida. Escolha o caminho do bem. Escolha o caminho da vida eterna. Mas você simplesmente você pode virar para Deus e dizer assim, não, eu quero ir para o inferno. Pronto. Você que decidiu, não foi Deus que te mandou. Mas se você decidiu isso, é para lá que você vai. Sem dúvida nenhuma. Mas se você decidiu, não, eu quero ir para o lado de Jesus, quero ter a vida eterna. Aí ele te explica pacientemente, ele te ensina como fazer para adquirir a vida eterna. E eu vou dizer uma coisa para você. A coisa mais fácil que tem em termos de decisão é a pessoa adquirir a vida eterna. Sabe por quê? Não depende de nada que você faça, não depende de dinheiro, não depende de riqueza, não depende de posição social, não depende de nada. Só depende o seguinte, da graça de Deus e a fé que Ele já colocou na sua vida. Aí se você crê que Jesus Cristo pode te salvar, você está crendo certo. E Ele pode mesmo. Ele é o Senhor da morte e o Senhor da vida. E por isso Ele viveu, depois Ele morreu, e depois Ele viveu de novo, porque ressuscitou. Então Ele era o dono da vida antes, depois que Ele morreu, Ele passou a ser o dono da morte, por quê? Porque Ele ressuscitou. Ele triunfou sobre a morte. Ele passou a ser o dono da morte. Mas agora, novamente, Ele é o dono da vida. Porque Ele é que entende de vida e morte. E ele oferece para você, conforme está escrito na palavra de Deus. Eu coloco diante de vocês dois caminhos. Escolha qual que você quer. Mas Ele não te obriga a ser salvo. Como Ele não te obriga também a você perecer, você ir para a perdição eterna. Ele não obriga isso a você, de maneira nenhuma. Como Ele não te obriga também a você ser salvo. Mas se você quiser ser salvo, é só você ouvir, fazer o que Ele manda. Né? E Ele próprio diz que os seus mandamentos não são pesados, está escrito isso aí, né? Aí Ele diz mais, né? O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jugo pesado e fardo pesado, sabe o que é? Do pecado. Que a pessoa tem o pecado sobre ela e o pecado domina a sua vida. E a pessoa vive em função do pecado. Isso aí é fardo pesado. Mas o de Jesus não é leve, porque é o fardo da vida. Por isso que Ele sugere a você isso, a vida eterna, tá bom? E eu quero ler então aqui dois textos da palavra de Deus para compartilhar com você. Olha só, eu e você, nós somos chamados para a eternidade. E esse momento está chegando. Se ele não chegar pela nossa morte física, que você, sendo uma pessoa muito nova, pode ser que você viva ainda muitos anos, 10, 20, 30, 40, 50, 60 anos. Mas pode ser também que você já seja uma pessoa idosa e talvez você não tenha muita vida. Ou também você pode ter, você como pessoa idosa, você pode ter uma vida ainda maior, mais prolongada do que uma pessoa que tem 10, 15 anos de vida só. Pessoa nova ainda, você pode ter mais vida do que ela. Mas na verdade é o seguinte, tanto qualquer pessoa, eu e você e qualquer outra pessoa no mundo, nós seremos chamados, eu e você, seremos chamados à eternidade. Para lá que nós vamos. Nós estamos vivendo aqui na Terra, meus queridos, provisoriamente. Só um tempo de vida aqui. O tempo da nossa vida aqui na Terra, em comparação com a eternidade, não é nada. O tempo nosso aqui é como um vapor. O vapor sai de uma panela, né? Sai aquele vapor, acabou. Uma neblina que aparece de manhã, né? Nas manhãs aí nebulosas, né?
aparece uma neblina, daqui a pouquinho você olha lá, você não vê neblina mais. Assim é a nossa vida aqui na Terra. Mas o que tem destinado para nós, para você e eu, é a eternidade. O que é a eternidade? Uma coisa que não vai ter fim. É uma vida que não vai ter fim. E é também uma morte que não vai ter fim. E a escolha cabe a você, não cabe a Deus. Conforme eu já disse, Deus já fez tudo para salvar a sua vida. Tudo. Tudo que você imaginar e não imaginar, Ele já fez, Ele já providenciou tudo, já pagou tudo. A única coisa que você precisa de fazer é crer e aceitar o sacrifício que Jesus fez. Por quê? Porque Ele morreu a sua morte. Ele morreu a minha morte. Então, eu não preciso de morrer a minha morte mais, me refiro aqui à morte eterna. Eu não preciso mais de morrer eternamente. Por quê? Porque Ele já morreu por mim e se tornou Senhor da morte. E Ele oferece para mim a vida eterna. Então, Jesus não oferece para mim a morte eterna. Não. A morte eterna toma conta de uma pessoa quando ela rejeita a vida eterna que Jesus dá. E dá de graça. Você não precisa ter dinheiro para comprar, senão somente as pessoas extremamente ricas poderiam comprar a vida eterna. Mas riqueza nenhuma compra a vida eterna. Nada. Você pode ser dono do mundo. Você pode ser dono do planeta Terra. Você pode ser dono do universo. Não vale nada para você ganhar a vida eterna. Mas o que eu tenho que fazer para adquirir a vida eterna? Jesus responde, nada. É só obedecer o que Ele falou, só aceitar o que Ele propôs. É uma proposta que Ele te faz, né? Ele fez a mim, está fazendo a você neste momento. Então nós somos chamados à eternidade. Ou seja, qual o momento em que as nossas vidas, você me responda a verdade, se você tem condição de me responder, pode colocar nos comentários aí. Qual o momento em que as nossas vidas serão encerradas aqui na face da terra e deixaremos de viver? Ou seja, qual o dia e a hora que eu ou que você vai morrer? Hein? Você tem resposta para isso? Já respondo para você. Não. Você não tem resposta para isso. Agora eu falo assim, mas é de uma maneira assim, de uma vida normal. Não é aquela pessoa que pega e se joga num precipício e se suicida. É outra coisa. Estou falando de uma vida normal. De uma vida normal, você não sabe de maneira nenhuma quando a sua vida vai se encerrar aqui na Terra. Agora, Deus sabe. E por isso Ele está dizendo para você essas coisas nessa hora. Mas eu quero aqui compartilhar, antes que o meu tempo encerre aqui, que eu não li nada ainda, eu quero fazer duas leituras aqui, dois textos básicos aqui que tem na Palavra de Deus, para você ouvir e raciocinar comigo um pouquinho aqui, tá? O primeiro texto que eu quero ler para você, é no livro de Eclesiastes, na Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento, no capítulo 12. No capítulo 12. E então, depois que o sábio Salomão, o escritor aqui, ele fala muitas coisas, né? Nos praticamente 12 capítulos que ele escreve muitas coisas de sabedoria, muita experiência com a vida, muita experiência com a morte, muita experiência com tudo. Aí depois que ele fala muita coisa, dá muitos ensinamentos, palavras de sabedoria, aí ele diz o seguinte, então eu vou ler para você aqui, Eclesiastes capítulo 12, versículo 13 e 14, tá bom? Então fica fácil de guardar, Eclesiastes 12, 13 e 14. Então, o sábio Salomão diz assim, olha, demais, filho meu, atenta, não há limites para fazer livros, e o muito estudar é enfado da carne. Agora o versículo 13. Então ele conclui o seu livro dizendo assim, olha, de tudo, ou seja, de todas as coisas que se tem ouvido, o resumo ou seja, a suma tema a Deus e guarde os seus mandamentos,
Porque isto é o dever, ou seja, mais do que o dever, essa é a obrigação de todo homem, de todo ser humano, de toda mulher. Tá? Vou repetir o versículo 13 para você. De tudo que se tem ouvido aqui na face da terra, a suma é, o resumo é, 2 pontos. Tema a Deus e guarda os seus mandamentos. Porque isto é o dever de todo homem, ou seja, essa é a obrigação de todo homem, de toda mulher, a obrigação de todo ser humano. Agora, por que o sábio diz isso aqui? Ele diz por que isso é obrigação do ser humano. Ele diz assim, olha, o versículo 14. Porque Deus há de trazer a juízo, ou seja, há de trazer ao tribunal divino, ou seja, há de trazer ao conhecimento de toda a humanidade, de uma vez só, o juízo final. Então, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, tudo que foi feito, tudo que se deixou de fazer, até as obras que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Eu quero ler para você de novo esse versículo, para ficar bem gravado na sua memória. Então, por que você deve temer a Deus e guardar os seus mandamentos? Quer dizer, observar os seus mandamentos, ou seja, obedecer a Deus. Ele diz, porque isto é o dever de toda pessoa, de todo ser humano. Aí ele explica por que no versículo 14. Porque Deus há de trazer a juízo, quer dizer, há de trazer a julgamento, há de trazer ao tribunal mundial eterno, todas as obras, tudo aquilo que o ser humano fez e deixou de fazer, até as obras que ninguém sabe, que só você sabe que você fez, só você sabe, mas Deus também sabe que você fez. Ninguém sabe, de seres humanos, só você que sabe. Só a única pessoa que sabe é você. Mas Deus também sabe, os anjos de Deus sabem, o Deus Pai sabe, o Deus Filho, que é Jesus Cristo, sabe, o Espírito Santo sabe, os anjos sabem, os arcanjos sabem, os serafins sabem, os querubins sabem. Então, são bilhões, trilhões de seres que sabem tudo aquilo que você fez aqui na face da terra. Mesmo que você tenha escondido de todas as pessoas. Você fez uma coisa lá tão escondida que ninguém sabe, só você. Só você, vírgula, de seres humanos. Mas tem bilhões de seres que sabem exatamente aquilo que você fez, quando você fez, se era de noite, se era de dia, se foi escondido, se não foi escondido, se foi de dia, se foi de noite, se foi de manhã, se foi de tarde, aonde foi, sabe tudo, sabe os detalhes, sabe todas as coisas. Então, não tem nada escondido para Deus, tá bom? Então, observe essa palavra. Então, qual é o tema que eu estou compartilhando com você aqui, neste momento? Estou falando sobre o juízo final, ou seja, o ajuste de contas, que todo mundo vai ter suas contas ajustadas. Um outro texto que eu quero ler também com você é na segunda carta que Pedro escreveu, segunda carta de Pedro, no capítulo 2. Segunda de Pedro, capítulo 2. Eu vou ler para você, não vou ler um texto grande não, um texto pequeno. Olha aqui. Eu vou ler a partir do versículo 1 até o 4, tá bom? Então o apóstolo Pedro diz assim, ele escrevendo a sua carta, né? Ele escreve dizendo assim, olha, assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E ele continua dizendo, e muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles, por causa desses mestres, né, será infamado, ou será difamado o caminho da verdade.
também, movidos por avareza, querem dinheiro, movidos por avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias, quer dizer, palavras que não representam nada, né? Mas ilusórias. Para essas pessoas, para esses mestres, o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme, está viva. A destruição desses mestres. E aqui o apóstolo Pedro diz o porquê que ele fala essas coisas aí que ele falou aí nos 3 versículos que eu li anteriormente. Aí o apóstolo Pedro conclui dizendo assim: ora, se Deus não poupou os anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para juízo, e não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça. Noé, você sabe quem foi. É aquele lá, Noé, da arca de Noé, tá bom? Que ele pregava o evangelho, ele pregava a respeito das boas novas de Deus. E Pedro chama ele aqui de pregador da justiça, né? Mas e não poupou o mundo antigo, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. E também, em outra época, reduziu as cinzas, quer dizer, destruiu com fogo, de maneira que viraram cinzas as grandes cidades pecadoras de Sodoma e Gomorra, ordenou-os a ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente. E livrou o justo Ló, aquela testemunha de Deus que estava lá em Sodoma e Gomorra, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados. Então, isso acontece porque Pedro conclui dizendo: é porque o Senhor Deus sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo, debaixo de castigo, os injustos. Para quando? Para o dia de juízo, ou seja, para o dia do juízo final. Especialmente aqueles que, seguindo a carne, obedecendo às suas paixões carnais, andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo. Ele fala mais algumas coisas aqui, mas que já fogem aqui do nosso contexto aqui. Tá bom? Então quero encerrar aqui com vocês essa palavra aqui, por isso que eu disse que é a palavra solene, tá bom? Dizendo a você, olha, quem crer em Jesus Cristo não será julgado. Mas quem não crer já está julgado pela sua não crença, pela sua não fé. Então, as próprias palavras que Jesus Cristo diz a respeito da salvação e que você rejeita, não é? Se é o caso de você rejeitar, mas eu aconselho que você não rejeite as palavras que Jesus falou, porque ele morreu por você, ele morreu por mim, ele viveu e morreu aqui uma morte terrível, a pior morte que já houve na face da terra de todos os tempos. Foi Jesus que morreu. E ele morreu por mim, ele morreu por você. Para quê? Para que eu tivesse a vida eterna e para que você também tivesse a vida eterna. Então, se você não crê nisso aí, nada mais pode ser feito por sua vida. Mas se você crer, aí você vai viver eternamente com Ele, com Jesus. Mas não uma vida aqui de carne e osso, né? Nesse corpo que nós temos aqui, que é sujeito a dores, sujeito a doenças, sujeitos a uma série de sofrimentos aí, quando, ao passo que na vida eterna que você vai receber da parte de Deus, se você crer em Jesus Cristo, e receber Ele como Senhor e Salvador da sua vida, receber a vida eterna, você vai ter uma vida que vai viver aí bilhões e bilhões e bilhões e bilhões de anos. Não vai ter fim. Mas uma vida plena,
uma vida que você vai ser premiado, você vai ser capacitado com um corpo incorruptível, que não é sujeito a nenhuma deterioração, que não é sujeito a nada que é ruim. Um corpo que vai fazer com que você permaneça vivo, ou seja, que vai viver eternamente pelos séculos dos séculos, pelos milênios dos milênios, sem fim. Tá bom? Então o que você precisa fazer? Receba Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Creia nele. Creia nele. Estou falando para você aqui com toda liberdade. Estou falando aqui palavras aqui bem simples, mas palavras bem diretas, palavras bem claras. As palavras que eu estou falando para você aqui, você entendeu elas perfeitamente bem. Não estou falando aqui palavras difíceis, não estou discursando aqui um discurso assim tão incompreensível. Estou falando claramente para você. E Deus, ele pega essas palavras aqui, que eu estou falando que são palavras simples, ele, se você quiser, coloca essas palavras que ele quiser colocar na sua vida. Aí você tem fé, você crê em Jesus, recebe Jesus como Senhor e Salvador, tem os seus pecados perdoados e vai receber a vida eterna para ir morar com Jesus, com Deus, eternamente. Uma vida eterna sem fim, tá bom? Então receba neste dia, neste momento, Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Seja você estar ouvindo essa palavra aqui na parte da manhã do dia, na parte da tarde, na parte da noite ou pela madrugada, qualquer hora que você estiver ouvindo essa palavra aqui, creia e receba Jesus como Senhor e Salvador. Esse é o preço que você precisa pagar. Crer em Jesus Cristo. E interessante, você precisa pagar esse preço, mas é um preço que ele te dá de graça, para você retornar a ele e dizer: Senhor, eu creio em ti, eu creio na tua palavra, e recebo o Senhor na minha vida, como Senhor e Salvador da minha vida, para me dar a vida eterna e perdoar os meus pecados. Se você fizer isso de coração, você vai receber tudo que você mencionar pelos seus lábios, tá bom? Então receba essa palavra em nome de Jesus Cristo. E que Deus abençoe você, sua vida, sua família, seus familiares, seus parentes, seus amigos, tá bom? E transmita para eles também as palavras que você ouviu aqui neste momento, tá bom? Deus que abençoe a sua vida com todos os seus queridos, em nome de Jesus Cristo. Sobre o tempo do fim, o livro A Segunda Vinda, a Grande Tribulação e o Arrebatamento, escrito por Ézio Pereira da Silva, aborda de forma profunda e abrangente a escatologia, o estudo das últimas coisas. O autor explora as profecias do Antigo e Novo Testamento, os ensinamentos de Jesus e dos apóstolos sobre os últimos dias, além de traçar um panorama histórico profético que culmina na inauguração da Era Eterna Futura. Enviamos para todo o Brasil.